Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Kaique do Hyped e nesse vídeo aqui a gente vai fazer a parte de autenticação, que é o vídeo 3 da série. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer as tabelas de usuário. Então, eu vou vir aqui criar uma nova classe, chamar de user. Aqui eu vou colocar @entity e @introspected, assim como a gente fez no nosso to-do. Aqui eu vou criar o ID, que vai ser o CPF, vai ser do tipo long. E aqui eu vou criar a senha. O usuário ele vai ter que se identificar com CPF senha para fazer o login. Beleza, aqui no CPF eu vou colocar Annotation ID somente. E aqui no password o column e colocar size no mínimo igual a 6. Beleza, então tá aqui a nossa entity. Agora vamos fazer o repositório. Vou vir aqui, new, vou criar uma classe aqui no repositório, em vez de uma interface. Mais pra frente a gente vai entender por quê. Ela vai ser uma classe abstrata e ela vai estender o JPA repository. Aqui só precisa colocar o @repository e aqui não pode esquecer dos tipos genéricos, user e long, que é a chave primária. Isso tudo a gente já viu no outro vídeo já. Beleza. Criamos nosso user repository. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um método que é iniciado toda vez que inicia a nossa aplicação, para salvar um usuário base lá. A gente quer salvar um usuário para não ter que ficar criando usuário toda vez que for fazer. Então, eu vou vir aqui, criar uma nova classe. Eita. Criar uma nova classe aqui e vou chamar de Startup Service. Essa classe aqui eu vou anotar com singleton, que é para falar que é uma instância única, né? Para o Micronaut conseguir fazer injeção de dependência. E esse Startup Service, dentro dele eu vou criar um método chamado onStartupEvent. E esse método vai ter um parâmetro que vai ser o event, que é um Startup Event. Beleza. Para essa classe ser reconhecida como Event Listener, a gente precisa colocar aqui Event Listener. Beleza. E agora a gente precisa receber aqui no construtor o nosso User Repository para adicionar um novo usuário quando começar a aplicação. Então eu vou vir aqui, private val user repository, do tipo User Repository. Então, aqui é só a gente pegar e fazer um user repository.save, criando uma nova entidade, novo user, e aqui eu vou passar o CPF e o ID. Aqui eu vou passar o CPF 191, que é o CPF válido, e vou passar a senha 123456. Beleza, só precisamos importar e tá tudo certo. Ele vai salvar isso daqui quando iniciar a aplicação. Para ver que está salvando mesmo, vou colocar um log aqui. Então eu vou instanciar um log através do log factory. Então eu vou vir aqui, private val log igual a logger factory ponto getLogger, e eu vou passar startup service ponto class. Deixa eu pegar aqui de novo. Esse daqui. Ele não tá deixando pegar essa classe. Deixa eu ver se eu passar this. Ah tá, é porque é no Kotlin, então a gente tem que usar isso daqui, ó. Dois pontos, class.java. Que ele vai conseguir pegar a classe direitinho. Então aqui depois do startup event, como esse método aqui retorna o usuário, caso tenha sucesso, eu vou guardar numa variável. E aqui eu vou usar o log.info, passando a string usuário adicionado. Aqui a gente abre essas chaves, que significa que o primeiro argumento a gente vai inserir aqui no meio, e passa esse user que foi adicionado. User e esse usuário que é do tipo user mesmo. Então, beleza.
Quando for adicionado, a gente vai ter o usuário aqui. Vamos dar um run para testar. Rodou e rodou aqui, ó, usuário adicionado, user CPF igual a 191 e senha igual a 123456. Então, beleza, tá funcionando, ele tá adicionando o usuário aqui no nosso sistema quando ele inicia. Agora, para fazer login, a gente vai ter que utilizar uma classe chamada Authentication Providers. Os Authentication Providers aqui no Micronaut são classes que validam a autenticação de usuários. Tem vários tipos. No nosso caso aqui, a gente vai utilizar o JWT Authentication Provider. Então, antes de mais nada, vamos vir aqui no nosso Micronaut Launch e vir aqui em Features e procurar por Security JWT. Já está adicionado aqui para mim. Então, vou vir aqui no diff, vai apresentar as mudanças que teve. Então, a gente vai implementar. Vem aqui em dependências no build.gradle, jogar aqui, tiro mais, certo? E aqui o Annotation Processor, vamos colocar, só que a gente vai trocar por KAPT, que são os processadores de anotação do Kotlin. Beleza. E por aqui é só isso, a gente pode dar um rebuild no Gradle. Além disso, a gente vai ter que adicionar alguns parâmetros também na application.yaml, que é para habilitar a segurança e tudo mais. Então, vou vir aqui, adiciona aqui e eu vou tirar esse maisinho aqui, com a bolinha do mouse. Aperta na bolinha do mouse que ele seleciona dessa forma aqui. A gente consegue selecionar tudo ao mesmo tempo. Beleza, Security, Authentication, Bearer, tudo mais. Aí beleza, isso daí já basta. Aqui tem o Security, ele vai tentar usar aqui a variável de ambiente. Se não tiver a variável de ambiente, ele vai pedir para trocar aqui para um novo. Então eu vou adicionar qualquer valor aqui para ele ir. E além disso, a gente vai ter que adicionar uma coisa extra aqui, ó, no security, para habilitar o login. A gente vai ter que colocar endpoints login enable e o valor vai ser true, para habilitar o login padrão do Micronaut pra gente. Então beleza, agora falta pra gente o que? Implementar o Authentication Provider. Então eu vou vir aqui e vou criar uma nova classe. Essa classe eu vou chamar de User Password Authentication Provider. Beleza, uma nova classe aqui. E eu vi aqui que eu tô colocando aqui fora do pacote. Eu vou colocar aqui no Configuration. Vou vir aqui, dar OK. Criou. Vou vir aqui e arrastar esses dois. Esse daqui eu já criei no outro, né? Aí esse outro aqui, o Startup Service, ele já vem pra cá. Beleza. Authentication Provider e User Password. A gente, pra funcionar, primeiro coloca a classe Singleton. Singleton. Né? Pra se tornar um serviço que é gerenciado pelo Micronaut, ele precisa entender a classe Authentication Provider. Beleza. Ele vai reclamar, então a gente vai dar um Alt Enter e implementar os métodos que estão faltando. Dá um OK. Tranquilo. Então, esse método aqui, ele vai validar que a gente está autenticando. Beleza? Então, como que a gente vai autenticar aqui? A gente vai vir aqui e vai, antes de mais nada, vai usar o User Repository. Então, eu vou vir aqui e chamar o User, vou dar um private val User Repository, porque a gente vai usar o usuário para saber se ele está logado ou não. Então, User Repository, puxando aqui, o que a gente vai usar aqui? Aqui, se a gente ver nesse método Authenticate, ele tem esse objeto aqui, ó, Authentication Request. Ele representa o payload que estamos enviando para o /login. E esse payload, se a gente buscar aqui, Authentication Request, ele vai ter duas propriedades aqui. Vai ter o Identity e o Secret. O Identity vai ser o username e o Secret vai ser a senha. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é basicamente vir no nosso User Repository, dar um Find by ID e vamos passar o Identity do nosso Authentication Request. Então, Authentication Request .identity. Aí ele vai reclamar, porque é uma string e a gente precisa de um long. Então, eu vou vir aqui dar um parse long
nessa classe. Ele vai reclamar aqui, dou um Alt Enter, eu vou importar aqui, javalang.long. E ele continua reclamando, porque pode ser qualquer coisa. Então eu vou porque ele pode ser que não venha. Então eu vou colocar um ponto de interrogação aqui para dar um no safety e ele vai passar a aceitar. Ah, e a gente tem que colocar as string também. Beleza. E tá tudo certo. Agora, então, use repository.findById. Isso daqui a gente vai usar numa variável. Então, eu vou criar aqui val user é igual a userRepository.findById. Próximo passo é o quê? Validar se a senha que a gente está passando aqui é a mesma senha desse user. Então, primeiro, antes de mais nada, a gente tem que validar que esse user foi encontrado. Então, if user.isPresent. Porque que acontece? Quando a gente chama o método findById do repositório, esse método ele vai retornar um optional, que é um objeto que pode ter ou não pode ter. Então, para saber certificar que a gente tem usuário, a gente tem que usar o isPresent. Então, se tiver presente usuário, vamos validar. Beleza. Então, a gente vem aqui, se tiver presente, vamos fazer a validação. Então, vamos fazer assim, ó. If user.password, .get, a gente tem que pegar antes, né? .password for, então .equals, e passar essa password do authentication request, então authentication request .secret, com a minúscula aqui, .secret, eu vou retornar o quê? Eu vou retornar um flowable, tá? Porque é o tipo de string, então é um tipo diferente que a gente retorna, mas é bem semelhante. Um flowable, uma string de dados, pode vir vários dados, mas nesse caso aqui a gente só retorna um. Então a gente utiliza o flowable.just. E a gente tem que passar user details, que é um tipo de objeto que vai representar o payload de resposta. Então, user details. E aqui dentro a gente vai passar primeiro, se a gente ver aqui ó, na construção do método, ele recebe uma string, que é o username, né, que é o ID do usuário, e depois ele recebe a lista com as roles. No caso a gente não tem role ainda, então vamos passar uma lista vazia. Então eu vou passar aqui user.get.cpf e list of, passando nada. Ah, aqui tem que ser toString, tem que ser uma string, né? Então eu vou tentar passar aqui toString. Maravilha. Se não satisfazer isso daqui, obviamente que a senha está errada, então a gente tem que dar um return authentication failed, né? Maravilha. Beleza. Então a gente retorna uma autenticação que deu errado. E aqui é um flowable.just de autenticação que falhou. A gente pode fazer de uma outra forma, mas eu vou deixar assim, que é do jeito que o pessoal vai estar mais acostumado. Então, a gente fez esse if, se o usuário está presente. Se ele não tiver, a gente vai retornar a mesma coisa aqui. Então, Ctrl D para duplicar a linha e flowable.just e passando authentication failed. Então vamos testar isso daqui para ver se está funcionando. Vou dar um run. Beleza, adicionou o usuário, não reclamou de nada. Então a gente vai vir aqui no Insomnia. Eu criei um novo endpoint, que é um post para localhost 8080/login. E aqui a gente está passando username e password. Então vamos enviar aqui e ver o que ele deu. Ele está batendo aqui que está falando que é não autorizado. Deixa eu voltar aqui no application YAML. Eu acho que eu passei da forma aqui errada. Vamos ver aqui como que eu tenho outro projeto de exemplo. Security, endpoints, login, enabled, faltou o D aqui. Foi por isso que ele não deu. Stop and rerun. E
Beleza, Micronauts, ok. E vamos tentar mandar aqui primeiro com username aleatório e password aleatório. Vamos ver. Ele tá dando aqui ainda. Será que eu fiz alguma coisa errada? Enabled true. Eu acho que é a resposta do Authentication Failed. Vamos tentar passar aqui, ó, 191 e a senha igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, viu? Aqui ele tá conseguindo fazer. Se eu botar um 7 aqui, ele dá um erro pra gente. Ele não consegue fazer o login. Passando aqui certo, ele faz o login e retorna o Access Token aqui pra gente conseguir utilizar nas próximas requisições. Só voltando aqui rapidinho, vou refazer um pouquinho a parte do final aqui que ficou algo meio errado. Então aqui no Flowable, quando der erro, em vez de dar um flowable.just, a gente vai utilizar flowable.error. E daí a gente vai utilizar uma outra classe, que é o Authentication Exception, porque o error ele espera um throwable, um objeto que seja lançável, uma exception, né? Então, Authentication Exception. E aqui dentro a gente passa o Authentication Failed. E dentro do Authentication Failed a gente pode passar o motivo, né? Então eu vou passar aqui user credentials do not match, que seria usuário sem inválidos, né? Independente, é sempre bom a gente utilizar essa mesma abordagem, porque a gente não revela muito se o usuário não foi encontrado, se ele existe ou não, a gente simplesmente fala que está errado. Beleza, então coloca aqui nos dois. Vou dar um run de novo. E quando a gente vindo aqui testar, passando o username inválido, ele vai falar que as credenciais não batem, são inválidas. Então foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo. No próximo vídeo a gente vai ver como a gente faz de uma forma melhor aqui, porque a gente está salvando a senha do usuário como text plain. Isso não é uma boa prática, então a gente vai ver como deixar de uma forma mais protegida usando o Bcrypt. E também como a gente consegue associar usuários a to-dos e conseguir que o usuário só pegue os to-dos que eles são donos, né? Então, te vejo no próximo vídeo. Até mais.